tá? Então, já está iniciando a gravação, beleza, tá ótimo. Então, vamos lá, é o 24. Elabore um programa que receba o preço de um produto e a categoria e a situação. São 3 dados, tá? São 3 dados, né? Então, o preço, a categoria, tá? E a situação, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, ele tem lá o preço, produto, né? Vamos aumentar aqui a fonte, não, né? Só aumentar aqui o preço do produto, tá? Aqui ele tem, além do preço, ele tem o que? Categoria. A gente pode já selecionar aqui e colocar a grátis, tá? Categoria, preço. Aqui ele tem uma situação, né? E a situação, o que que é a situação, né? Refrigeração, tá? Então, R, produtos que necessitam de refrigeração e N que não precisam, tá? Então, aqui a gente pode colocar assim, né? Se necessita refrigeração. Necessita refrigeração. A gente podia simplificar, né? Refrigeração, por exemplo, tá? Necessita refrigeração, tá? Bom, são dados de entrada, esse aqui, né? São dados de entrada. Aí ele pede para calcular algumas coisas. Então, vamos ver o que ele pede para calcular, tá? Então, são esses dados. O valor do aumento, tá? O valor do aumento, né? No caso. Então, eu tenho aqui o aumento em relação ao produto, tá? Então, aqui, novamente, a gente tem o aumento. Vamos colocar o aumento aqui em termos percentuais, tá? E vamos colocar o aumento em termos de valor, tudo bem? As duas coisas aqui, né? Percentual e valor, tá? O que mais? Ele fala o valor do imposto, tá? O valor do imposto. Então, ele tem o valor do imposto aqui, né? Certo? Vamos colocar o imposto em percentual, né? E vamos colocar o imposto em valor. Joia. Aqui a gente tem o valor do imposto, tá? Depois, o que nós temos aqui? Nós temos o novo preço e temos uma classificação, tá? Novo preço, tá? Então, aqui, o novo preço, né? E nós temos uma classificação aqui, ó. Classificação, tá? Então, vamos aumentar um pouquinho mais aqui, né? Vamos preencher aqui, né? Então, nós temos aqui, basicamente, então, esses dados, né? E aí a gente vai observando, né, cada um deles separadamente. Bom, aqui, gente, o que eu pensei em fazer, tá? Eu pensei em fazer o seguinte, eu coloquei aí uns valores mais, no caso aqui, vamos colocar menor, né? Vamos colocar menor aqui, tá certo? Ó, menor aqui, tá certo? E aí, no caso, o que nós fazemos então? São os dados de entrada, tá? São dados de entrada que a gente tem, né, em relação a essa situação, tá? E aí depois você tem que calcular esses novos elementos aqui, que são os valores de impostos, novo preço e tal. Então, aqui preço, moeda, imposto, moeda também, né? Esse imposto é em termos percentuais. Esse aumento aqui é aumento em valor, esse aumento aqui é um valor percentual, né? Aqui o preço do produto é moeda também. E a categoria, ele vai colocar os nomes das categorias lá, né? Que ele tem as categorias lá, né? Necessita de refrigeração, a gente pode colocar sim ou não, tá? Conforme a situação, tá joia? Se ele necessita ou não de refrigeração, tá? No caso, se necessitar, verdadeiro, se não, coloca não, né? E se necessitar, sim, ok? Muito bem, então, ótimo. No caso agora, então nós temos esses dados, deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente poder enxergar isso direitinho, né? Tá. Então, basicamente no nosso formulário vai ter o quê? O preço, a categoria e se necessita de refrigeração ou não, tá? Então,
no caso, então, a gente pode agora abrir, né, aqui, tá? Vamos abrir aqui, né? Então, a gente vai aqui inserir um módulo, tá? E depois a gente vai inserir o formulário, né? Use form, tá? Então, eu tenho aqui o formulário, tá? Beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer é mudar a fonte do formulário, né? Eu gosto, né, de mudar a fonte para Arial, tá? Arial, né? Mudei a fonte. Regular, tamanho 12, tá? Mudar a fonte. Vou colocar uma borda, né? Uma borda pro formulário, tá? Só para aparecer, né? A borda, tá? Então, são os padrões que a gente tem utilizado, tá? Bom, primeira coisa que a gente faz agora, então, é o preço do produto, tá? Então, vamos colocar aqui, né? O preço do produto, tá? Então, vou colocar aqui, ó, preço, né? Do produto, ok? Preço do produto, tá? Aí, no caso, a gente pode colocar, aí, a princípio, vamos colocar, por exemplo, sei lá, vamos colocar embaixo, tá? Certo? Vamos colocar embaixo aqui, ó, né? O preço do produto, tá aqui embaixo, por exemplo, né? Aqui a gente tem que mudar o TXT, né? Aqui TXT, vamos colocar preço, tá certo? Preço, ok? Que é o preço do produto, se a gente não estiver enganado, né? Preço do produto, tá? Agora nós temos a categoria, a gente tem que colocar, são 3 categorias, tá? 3 categorias, vamos colocar na forma de frame, né? Então, frame, o que é o frame? Por que a gente coloca o frame? Porque você tem que ter 3 escolhas, certo? Então, a gente abre um frame aqui, tá? E aqui no caso seria dentro do caption dele, a gente coloca a categoria, né? Certo? Dos produtos, ok? E a gente insere então o botão de opção, tá? Botão de opção aqui, né? Então vamos colocar aqui, tá? Então, inicialmente, o que nós temos, né? Nós temos 3 tipos, né? Limpeza e alimentação. Então, vamos colocar aqui, no caso seria limpeza, né? Limpeza, tá? Dá até para diminuir um pouquinho mais aqui, né? Limpeza, tá? Vamos aumentar um pouco mais o formulário para aumentar um pouco mais o frame, tá? Limpeza, né? No caso, a gente pode copiar ele aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Ctrl V. Limpeza, e a gente põe ele aqui embaixo, né? Tá certo? Vamos colocar ele um pouco mais para cá. Tá, limpeza e alimentação, né? Alimentação. Acho que ficou muito grande. Tá, alimentação. E o outro agora é Qual que é o outro? O outro é alimentação e tem o vestuário, tá? Então, o outro aqui é vestuário. Então, vestuário, certo? Vestuário, beleza? A gente pode selecionar com a tecla Ctrl, né? E formatar aqui, ó, alinhamento. Vamos colocar a esquerda, né? Vamos ver se dá certo aqui. A esquerda, bom, ele está alinhado à esquerda. Falta só, falta só a gente melhorar aqui o tamanho deles, né? Deixa eu ver se... Tá, vamos ver se deu certo aqui, né? Bom, vou colocar isso um pouco mais para cima. Ficou muito em cima, tem que colocar mais embaixo. Bom, tudo bem então. Então vamos lá. Limpeza, alimentação, vestuário. Bom, beleza, tá? Bom, aí, o que nós temos então? Nós temos a situação, necessita de refrigeração, tá? A gente pode colocar, digamos assim, né? De uma forma isolada, tá certo? Digamos, se você fosse colocar aqui, né? Se fosse o caso, a gente colocaria um botãozinho aqui, tá? E colocaria, tá? Um botão de opção, que seria o quê? Né? Se necessita, vamos supor, produto necessita de refrigeração. Aí você coloca uma interrogação, né? Por exemplo, né? Para ver se ele precisa ou não, tá? Deixa eu ver aqui se aqui, ó, refrigeração, tá?
Na verdade, ele vai ter opção sim ou não. Se você clicar, vai ser verdadeiro. Se você não clicar, vai ser falso. Por exemplo, tá? Para ele dar o sim ou não, né? Certo? Aí colocamos um botão de OK grandão aqui, tá? Colocamos um botão de OK, né? Aí podemos mudar aqui, né? Um CMD, né? Underline OK. Colocamos aqui a palavra OK. Mudamos a fonte aqui agora para 22, por exemplo, né? Aí, se quiser colocar o botão cancelar também, pode colocar, né? Muito bem, então. Aqui, ó, limpeza é um botão de opção, né? Tá vendo? Ó, Option Button. Nós vamos colocar a opção, né? Por exemplo, OPT, sei lá, underline L no sentido de limpeza. Vou colocar maiúsculo, tá? Para você ver que é maiúsculo, tá? Que é limpeza. Esse aqui, a gente coloca um OPT, né? Um OPT que underline é alimentação, tá? E esse aqui, um OPT, o quê? OPT, no caso, seria OPT, underline, vestuário. Joia? Vestuário, tá? Bom, o frame, a gente pode colocar uma borda nele, né? Tá certo? Uma borda. E esse aqui é um OPT refrigeração, tá? Então, a gente pode mudar ele aqui e colocar um OPT refrigeração, por exemplo, né? Não só refrigeração assim, tá? Então, no caso, tá? A gente tem as mensagens, tá certo? A gente tem as mensagens. Veja, o caption dele aqui é uma mensagem grande, tá? Então, eu não posso usar lá no meu código, eu não vou poder usar o opt refrigeração.caption, porque aparece essa mensagem aqui, tá? Então, se eu executar, né? Basicamente, aqui eu vou ter o preço, né? Basicamente, vou escolher a limpeza. Se eu clicar aqui é porque precisa de refrigeração, tá? Se eu não clicar, e agora? Ele não ficou marcado, então eu tenho que voltar. Será que seria essa a melhor opção, né? De usar aqui, esse botão aqui, ou eventualmente a gente usar como chama? Tá? Abrir, né? Como chama? Em vez de colocar assim, abrir uma caixa de texto. Desculpa, um frame, né? Peraí, deixa eu apagar aqui, gente. A gente pode usar um frame, né? Talvez fique mais interessante. Depois a gente pode mudar, tá? Isso de outra forma, tá? Vamos colocar aqui embaixo, que ficou muito grande. Vamos poder colocar aqui, né? Se eu aumentar isso um pouquinho para lá, né? Eu acho que ele cabe aqui, né? Se eu diminuir ele um pouquinho, tá capaz de eu conseguir, porque eu vou tirar um elemento aqui dentro, né? E colocar aqui embaixo, sei lá, de repente eu coloco a linha aqui embaixo, tá bom. Então, vamos mudar aqui para a categoria, em vez de necessita refrigeração, aí fica melhor. Necessita refrigeração, aí a gente coloca a opção sim ou não, pronto, né? Essa aqui ficaria assim, tá? Por exemplo. Essa aqui seria a opção não, né? Por exemplo, mas a gente pode fazer de uma outra forma depois também, tá? Não, né? Tá certo? Podemos jogar as duas para frente. Não sei se ficou legal não, mas a gente pode aumentar, diminuir o botãozinho aqui um pouco mais. De repente você coloca o botão cancelar aqui, tá? Muito bem, então. Aí esse aqui seria o OPT sim, né? Então, um OPT, sei lá, tá? E esse aqui seria o OPT não, né? OPT não, tá? Beleza? Bom, então eu tenho lá limpeza, OPT-L, alimentação, OPT-A, vestuário, OPT-V. O sim, OPT sim e o não, OPT não. Beleza? Então tem esses elementos aqui, tá? Bom, então a gente já pode pensar agora, né? Que eu tenho o preço e a categoria, tá? Eu vou fazer tudo separado, tá, gente? Vou fazer tudo separado, tá?
vou fazer a definição dos elementos de forma separada, tá? Então, o que significa isso? Então, a gente vai definir variáveis, né? Então, aqui a gente tem lá, declaração de variáveis, né? Declaração de variáveis, tá? Opa, aqui, ó, declaração, tá? Declaração de variáveis, tá? Então, eu tenho lá, então eu tenho lá o preço, que é do tipo double, né? Eu tenho o aumento em termos percentuais, que é do tipo double. Eu tenho o aumento em termos de valor, né? Que é do tipo double, tá? Depois, o que eu tenho além disso aqui, tá? Eu posso colocar aqui, eu tenho a categoria, que é do tipo string, né? Tá certo? A refrigeração, que é do tipo string, que é assim ou não, por exemplo, tá? O que mais que eu vou ter, né? Olhando a tabela agora aqui, né? O aumento, e eu tenho o valor do imposto, tá? O imposto em termos de percentual, né? Em termos de percentuais, que é double, tá? Eu tenho o imposto, que é do tipo double também, né? Tá certo? Tipo double. Depois, o que eu tenho? Eu tenho novo preço e classificação, tá? Eu tenho o novo, né? Que é do tipo double. E tenho a classifica, que é do tipo string, mensagem, né? Tá? E tenho linha, que é do tipo integer, tá? Integer. Então, declaração de variáveis. Muito bem. O que nós temos como dado de entrada, né? Ou leitura de dados aí. Bom, então, basicamente a leitura de dados, nós temos então o preço, tá? Então, o preço, tá? É igual, um txt preço, ponto, texto, né? Então, opção texto, que é essa aqui, ó, opção texto, tá? Beleza? Ela é o quê? Ela é double, então CDBL, double, tá certo? Muito bem, então. Aí, a categoria, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um condicional para a categoria, né? Então, categoria aqui, ó. Fazer um condicional. Se, aí eu vou usar um PT, né? Limpeza, ponto value, se isso acontecer, tá? Então, eu tenho uma situação, um OPT alimentação, opa, falta um ELSIF, né? ELSIF, um OPT, né? No caso, alimentação, ponto value, uma outra situação, tá? E ELSIF, um OPT, né? No caso, vestuário, ponto value, eu tenho uma outra situação, tá certo? E aqui um endif, tá? No caso, então, que situação que é? Seria essa aqui, a categoria, tá? Se você quiser colocar o nome, pode. Essa aqui seria o quê? Limpeza, né? Tá certo? Limpeza. Essa aqui seria o quê? Né? Categoria seria igual ao quê? A alimentação. Tá certo? Alimentação. E essa aqui, né? Seria o quê? Qual categoria? Seria o quê? Seria vestuário. Vestuário. Muito bem, então. Eu tenho a situação em relação à categoria, tá? Agora, eu posso também fazer a mesma coisa em relação a, no caso, tá? Eu tenho que lembrar muito bem como que é feito isso aqui, tá? Para eu me organizar, né? Na hora de fazer o condicional, tá certo? Não posso esquecer a forma que eu escrevi. Não posso deixar espaço em branco nem dos lados, tá vendo? Ó, tá certo? Agora, eu vou fazer o quê? Refrigeração. Se tem refrigeração ou não, né? Então, se o meu OPT for sim, né? Ponto value, opa, ponto value. Se acontecer, então, né? É sim, um else if, um OPT não, ponto value, tá? É outra coisa, né? E aqui eu tenho um end if, tá? End if. Então, aqui que eu tenho? Eu tenho a refrigeração, né? Então, a minha refrigeração é igual, vou colocar aqui sim, por exemplo, tá? E aqui a minha refrigeração, eu vou colocar não, ok? Com acento, inclusive, eu posso colocar o acento aqui, tá? Beleza?
Ah, esquecemos o linha, né? Vamos colocar aqui a linha. Linha é igual range, né? No caso seria A200, tá? Ponto end, parênteses, xlup, ponto round, mais um. Ok? Mais um, tá? Muito bem, então. Agora, a primeira coisa que a gente faz, isso é a leitura de dados, a categoria e refrigeração, tá? Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer o condicional, né? Vamos fazer o condicional, tá? O que que fala no condicional, tá? Esse condicional, ele fala o seguinte, eu tenho preço e categoria. Preço menor ou igual a 25, tá? A gente tem uma situação, ok? Então, se o preço for menor ou igual a 25, então eu tenho uma situação, aí aparece a palavra dentro, else, né? If o preço é maior que 25. Então, se tiver isso, tem uma outra situação, tá? E tem aqui um end if, tudo bem? Aqui eu vou abrir um outro condicional em relação à questão do quê? Em relação a da categoria. Categoria 1, 2 e 3, categoria 1, 2 e 3, tá? No caso, eu coloquei números, né? Mas aqui eu tenho o quê? Que verificar a minha categoria em qual delas se encontra, né? Então se, né? Gente, aí no caso eu vou usar essa aqui, ó, né? Opa, vou copiar aqui. Se for limpeza, tá? Então, né? Aí um else if aqui, tá? O próximo passo é saber se é alimentação, né? Tá certo? Ctrl C. Para não ter problema de errar, né? E um outro else if aqui, tá? Se for a categoria vestuário. Posso copiar aqui, ó. Ctrl C, tá joia? Ctrl V, then, e aqui o meu end if aqui, ó, tá? End if, fechando. End if. Aí fecha aqui, tá? Ó, beleza? Bom, agora eu posso copiar isso aqui, né? Porque eu vou precisar de novo, né? Olha só aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 e aqui embaixo 1, 2, 3 também, tá? Então eu posso copiar, né? Essa parte do código, que eu vou precisar na parte de baixo, tá? Aqui. E posso jogar aqui também, né? Dar um Ctrl V aqui, tá certo? Eu vou precisar das duas, tá? Bom, o que ele quer aqui? Ele quer um aumento em percentual, tá certo? Então, o meu aumento, né, em termos percentuais, tá? É igual a quê? Bom, no caso, porcentagem. Se for limpeza, né, menor que 25 e for limpeza, é 5%, tá? 5%. Então, 0,05, tá? Eu posso copiar isso aqui, gente, porque dá para copiar, né? Ctrl C aqui. Eu posso colocar aqui, né? Ctrl V. O próximo, o que que é? É 8%, então 0,08, tá? E o próximo aqui, o que que é? Ctrl V, né? Seria o quê? Seria 0,10, 0,1, tá? Se for acima de 25, tá? Acima de 25, eu tenho lá, se for 1, categoria 1, né? Limpeza, daria 12%, então 0,12, tá? Se for alimentação, o que que tem, né? Uma alimentação seria 15%, então 0,15, tá? E se fosse vestuário, seria quanto? 0,18. 0,18, ok? Bom, feito isso, né? Então eu tenho o condicional, tá? Então, olha, o mais externo tá aqui, né? O else if dele tá aqui, tá? E o end tá aqui, ó, o end if. Esse aqui é o mais interno, olha, o mais interno tá aqui, né? E o mais interno está aqui também, tá? Então, o que nós temos que fazer é calcular o aumento, né? O aumento em termos de valor seria o preço, né? Multiplicado pelo aumento em termos, o quê? Em termos percentuais, tá certo? Então, eu tenho o valor do aumento, tá? Agora, ele pede para calcular o quê? Ele pede para calcular imposto, tá? O posto, né? Então, ele fala assim, o imposto, preencher pelo menos um dos requisitos, né? Se for um dos requisitos, pagar equivalente a 5% do valor do imposto, né?
Caso contrário, ele pagará 8%. Um dos requisitos. Então, vamos lá, né? Então, se aqui tem um requisito, tá? Então, né? Eu vou colocar aqui já uma estrutura de tal forma que fique o valor do imposto. É imposto em termos de percentual, tá certo? É igual, né, ao requisito X. Aí eu tenho um else if aqui, tá? Na verdade, eu não preciso de um else if, é só um else, né? Pode ser. Aí o imposto, né, em termos percentuais é igual a alguma coisa, tá? Então, vamos lá, e um end if, tá? Muito bem, então. Qual é a condição? A condição que ele fala, né? A condição que ele fala aqui, ó. Ele fala assim, ó, preencher pelo menos um dos requisitos. Um dos requisitos, ele terá 5%. Um dos requisitos, tá? Então, aqui seria 0,05. Um dos requisitos. Se não preencher, 0,08. Tá certo? Aqui, ó. 0,8. Qual é o requisito? Veja, é um dos. Então, eu vou usar um OR, não vou usar AND. Se fosse os dois, eu usava um AND. Mas como ele quer apenas um requisito, eu vou usar um OR. Categoria 2, que na verdade o dele é alimentação, tá? Então, o requisito. O que é requisito, né? No caso, seria o quê? A categoria alimentação, tá? Então, se for isso aqui, tá? Então, se for essa condição, alimentação, tá? Ou, tá? E ele vai gerar uma outra condição aqui, que é o quê, né? A situação R. O que é a situação R? É a situação R de refrigeração, né? Que possui, né, produto que necessita de refrigeração. É o sim, tá? Então, a outra opção é o sim. Onde está o sim? O sim está aqui, ó. Refrigeração igual a sim. Opa, tá? Se acontecer, refrigeração igual assim, ó, né? Se acontecer isso, Ctrl C, tá? Aqui, Ctrl V. Então, eu usei o OR para que eu tenha uma das duas condições. Se for alimentação ou a categoria for, se houver refrigeração e a categoria for alimentação, é o quê? Né? É 0,5%. Então, aí o meu imposto, né, é igual ao preço, né, multiplicado pelo valor do imposto em termos percentuais. Ok? Em termos percentuais, tá? Joia. E aí eu tenho um novo preço, né? Eu tenho um novo preço, tá? Vixe Maria, tá 53 já aqui. Agora mesmo tem banca, né? Então, aí o novo preço seria o quê? Novo, né? Eu tenho aqui novo, né? O novo é igual ao preço mais aumento, tá? Mais imposto, tá? Bom, aí o que eu tenho depois, gente? Em relação a isso aí, eu tenho agora que calcular a classificação, né? Se o preço menor que 50, entre 50 e 120, né? Então, se o novo, tá, for menor que 50, eu tenho uma situação X, né? Um else if, o preço é maior ou igual a 50 e, né, o preço menor ou igual a 120, eu tenho uma outra situação, tá? E a gente pode usar o else aqui, finalmente, para terminar a situação e coloca aqui um end if, tá? Qual a situação? É a classificação, né? Vamos ver, classifica. Classifica igual, vamos lá. Vamos ver qual é a classificação que ele vai pegar aqui, tá? Classificação que ele tem. Opa, aqui. Barato, normal e caro, tá? Então, esse aqui seria barato, né? Barato. Esse aqui eu tenho normal, entre aspas, né, gente? Normal, barato, tá? E esse aqui é o caro, tá certo? Bom, feito isso, a gente tem que colocar no comando cells, né? Linha, vírgula 1, tá? Ponto valor, né? Tá certo? Comando cells. Cells, vixe Maria, comando cells. Ok? Então, o primeiro é o preço, tá? Primeiro é o preço, né? E aí depois a gente acrescenta Ctrl C, né? Ctrl V. A posição 2, eu acho que é a categoria, né? Categoria.
tá? A questão 3, tá? O 3 seria a refrigeração, tá? A questão 4, eu acho que é o aumento, né? No caso, em termos percentuais. Aumento em termos percentuais, tá? Depois, o 5, eu tenho aqui o aumento, em termos de valor. O 6, vamos ver lá, 6 mesmo, né? O 6 é o imposto em termos percentuais, então, imposto em termos percentual. O 7, eu tenho o imposto normal, né? Tá certo? Aqui o 8, eu tenho um novo valor, né? Aqui é 6, né, gente? Eu vi que aqui é 6. 6, tá? Aqui é o novo, né? E aqui o 9, eu tenho a classificação, né? Dando umas situações. Tá. Muito bem, então. Vamos ver se está ok. Se não está com erro, né? O preço do produto, sei lá, vamos ver qual que era os valores aqui. Menor que 25, né? Então eu teria lá, vamos supor 10, né? 10, limpeza, refrigeração. Ver se não deu erro. Vestuário e alimentação. Desculpa, alimentação e vestuário. Podemos colocar não, tá? Lá, deixa eu ver se ele vai calcular imposto, tá? No caso, o imposto de 8% estaria aqui, ó, vestuário, tá? E alimentação, é isso? Vamos ver. O 8%. 8% no caso, né, que a gente tem, seria todos os produtos que fossem necessidade de refrigeração, que é o SIM, né, e que fosse alimentação. Então, alimentação aqui, tá? Sim, 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 né? Então, o único não é esse aqui. Então, na verdade, ele só vai aparecer, tá? Quando for não, né? Tá certo? Aí não, ele vai mostrar, né? A situação, porque como ele é um OR, né? Lá é um OR, tá? Bom, então, a princípio, eu acho que está ok o exercício, gente. Vou ter que sair, porque agora tem uma banca, né, às 11 horas, então tem 2 minutos ainda. E, pessoal, vamos marcar para quinta-feira, então, gente? Depois da aula, 11h20? Podemos marcar quinta-feira, 11h20, então, dessa vez? Hein, gente? Pessoal, sim? Vou agendar. Quinta-feira, 11h20, pode ser? 11h20 não, pode ser 11h10. Porque vai dar um tempinho para você descansar um pouquinho, né? A gente entra lá 11h15, mais ou menos. Por aí, 11h15, 11h20, tá? Beleza? Quinta-feira agora, uma aula de reposição. Tá? Eu vou resolver exercício. Aí a gente resolve mais exercício como na aula de hoje. Tá bom? Beleza. Então tá. Ó, eu vou descompartilhar aqui. Eu vou parar a gravação. Vou colocar